Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 3 de setembro. E esse é o Today, nosso encontro diário de segunda a sexta. Esse encontro diário de segunda a sexta. Parece engraçado, né? Porque diário parece que é todos os dias. Mas não, nesse caso aqui ele é diário, de segunda a sexta. Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer receber cada um de vocês aqui no Today. Hoje nós estamos partindo já para o nosso terceiro dia do nosso desafio bem nutrido. Sabe que esse desafio bem nutrido ele tem um propósito muito importante de gerar estímulo para cada um de nós, para que a gente possa conseguir interferir de maneira muito clara na questão alimentar, Porque quando nós falamos a respeito de alimentação, nós temos que trabalhar várias nuances, vários aspectos são importantes quando falamos sobre alimentação. Então, assim, eu espero que vocês tenham gostado da aula de ontem. Foi uma aula assim que levou tempo para que fosse preparada, óbvio, muita leitura, muito estudo, muita compreensão, muita reflexão, né? A aula de ontem está assim no YouTube, e tudo isso com o propósito de quebrar paradigmas, porque nós vivemos num mundo hoje onde tem muito interesse financeiro, e assim, esse é um aspecto muito importante. Esse desafio bem nutrido vai nos dar um diploma de nutricionista. Muito legal essa, Emília, muito legal. E eu estou passando para vocês, Emília, realmente assim, coisas que eu aprendi na faculdade e coisas que eu entendi depois que eu saí da faculdade, né? Porque a gente tem muita coisa errada que a gente aprende. Infelizmente, a ciência, como eu digo o tempo todo, a ciência hoje não é mais uma ciência que esteja afinado com a verdade. Não, não é. E é triste, mas é verdade, né? Pode ver hoje sim. A Gerlânia, ela está dizendo que não pôde ver ontem, mas pode assistir hoje, e vale a pena assistir antes, né, da aula de hoje. A aula de hoje é uma aula que nós vamos trabalhar, é uma aula bem mais assim, simples, digamos assim, do que a de ontem. A de ontem é uma aula muito complexa, uma aula que, lembra, eu falei que ia levar 1h30, me gastei muito bem uma hora e meia com vocês ontem, né? Explicando realmente vários aspectos fisiológicos. Entramos em aspectos de digestão para entender várias questões, né? Entramos em aspectos, né, falando a respeito da parte, né, hormonal, como que funciona o nosso organismo, questão de insulina, glucagon, metabolismo. Então, assim, uma aula bem complexa. Mas eu tentei passá-la de uma maneira bem didática, bem simples, não entrei em aspectos pesados de bioquímica e fisiologia, mas tentei de uma maneira simples trabalhar a aula, né? Vou assistir também agora de manhã, a Marilene está dizendo, legal, muito legal, Marilene, espero que você goste bastante da aula, né? Não foi um puxão de orelhas, foram vários, mas nem só para nós, né? Foi puxão de orelha também para muito profissional que está fazendo recomendação, tipo receitinha de bolo, né? E não está indo atrás de entender realmente como que a coisa funciona. Então, vale a pena. Aquela aula até para profissional ela é importante, né? É importante. Eu já ministrei aquela aula de ontem, né, que eu dei para vocês em universidades já, para alunos de nutrição, daquela mesma forma, né? E a primeira vez que eu fui convidado para falar sobre esse assunto numa universidade, sobre frequência de refeições, porque eu dei aula, né, na UNB aqui em Brasília, na Universidade Federal de Brasília, né, e dando aula
na Universidade Federal de Brasília, eu não era responsável pela disciplina que ensinava esses aspectos, né? Não era responsável. Porém, eu vivia esses aspectos na prática. E algumas alunas percebiam que eu não comia no intervalo. E foi até interessante uma vez, eu estava no hospital aqui no HUB, no Hospital Universitário de Brasília. Eu era responsável pela disciplina de atendimento de gestantes, né, de alto risco. A gente atendia gestantes de alto risco. E fazendo esse atendimento, nós tínhamos ali, né, nossa jornada das 7 da manhã até por volta de meio-dia. Eu ficava no hospital até 1 hora, né? Ficava até 1 hora ali no hospital. E uma vez aconteceu algo interessante. Era umas 9 horas ali, né? Todas as alunas, né, falaram: professora, 9 horas, a gente está sem atendimento, a gente pode fazer aqui o lanche da manhã? Eu olhei para elas e falei: claro, podem fazer, sem problema nenhum. E aí elas pegaram as suas lancheirinhas, né, e foram fazer então ali, né, o seu lanchinho da manhã, como elas estavam aprendendo em sala de aula, né? E elas perceberam que eu não peguei nada. E foi interessante porque todas elas falaram assim: professor, o senhor não trouxe nada, o senhor esqueceu, né? Não, a gente divide aqui com o senhor, fica tranquilo, o senhor não vai ficar sem comer agora e tal. Aí eu disse assim, eu falei: não, eu não como nesse horário. Mas como assim o senhor não come, professor? O senhor não é professor da área de nutrição, como que o senhor não sabe que tem que comer esse horário? Eu virei para elas e falei: sério? Tem que comer nesse horário? O senhor não sabia disso? Eu falei: não, não. Quem disse isso para vocês? Ué, elas ficaram assim meio sem entender o que estava acontecendo. Eu falei: posso explicar algo para vocês? E aí elas disseram: claro. E aí eu comecei a explicar para elas o que eu expliquei para vocês. Mostrar aspectos fisiológicos e mostrar como que a indústria interferiu no padrão de alimentação, mexendo na estrutura do alimento, né? E fui apresentando ali alguns fatos. E aí eu percebi que algumas, né, começaram a fechar sua lancheira, seus potinhos, né, colocar na bolsa. Eu falei: não, meninas, calma, não é assim. Como? Como? Vocês estão recebendo um conhecimento diferente, quero que vocês, né, procurem mais informação e tentem entender melhor esse assunto. Não tomem decisão emocional. Eu quero que vocês tomem decisão racional. Eu quero que vocês sejam ótimas profissionais, que realmente cumpram o seu papel junto aos seus pacientes, né? Então, comam, fiquem tranquilas, mas busquem informação. Busquem informação. Eu tenho certeza que você buscando essa informação, você vai conseguir chegar às suas conclusões de maneira racional. E aí sim vocês tomem as decisões de vocês, né, de maneira racional. E foi legal. Aquela conversa foi muito boa. E o que aconteceu, óbvio, elas começaram a questionar a professora que ensinava sobre essa disciplina, né? Quase deixei as professoras meio doidas lá. Mas é isso que a gente precisa entender. A gente não pode aceitar tudo que a gente aprende dentro da faculdade como se fosse uma verdade absoluta. Tem aquela historinha que diz assim, ó, uma mentira contada tantas vezes começa a se tornar uma verdade, né? Então, quando você conta uma história e repete essa história ano após ano, até a pessoa que conta começa a acreditar que aquilo é verdade, né? Que aquilo é verdade. E eu acho interessante a gente analisar esse aspecto, né? Acho interessante. Eu contei para vocês que eu fui fazer... Ah, não, eu não contei para vocês, não. Eu fazia mestrado junto com uma bióloga que estava fazendo doutorado no mesmo laboratório que eu, no departamento de farmacologia na Universidade Estadual de Maringá. E nós fazíamos as coletas, né, quando era o período de coletas ali, né, dos fragmentos de intestino, do rato, do fígado e essas coisas, né, para a gente poder fazer análise depois. E o período de coleta ele começava bem cedo. A gente chegava no laboratório ali por volta de 5 horas da manhã e íamos no nosso período de coleta até por volta de 2, 3 da tarde, né? E nesse período eu me lembro que
pessoal ali do laboratório sempre parava também para comer, né? Isso eu não contei ontem. Pensei que tivesse contado, eu contei só para o pessoal da equipe depois, né? E aí eles sempre paravam para comer. E a hora que eles paravam para comer, eu ia para o computador, né? Ia continuar meu trabalho ali, não parava para comer. E essa bióloga chegou para mim e falou assim: Ricardo, você não vai comer nada? Porque aí levava um lanche, né? Tinha pão, tinha as coisas para comer, tinha queijo e tal, né? E tinha refrigerante, era uma festa, né? O dia de coleta lá dos intestinos dos ratos, né? Para a gente fazer análise depois. E aí foi interessante que ela chegou do meu lado e falou assim: você não vai comer nada, Ricardo? Eu falei: não. Eu falei: eu não como nesse horário. Eu falei: eu como no máximo 3 vezes ao dia. Ela falou: nossa, mas como nutricionista não deveria ser diferente? A gente sempre aprende que tem que comer a cada 2, 3 horas e tal. E aí ela sentou do meu lado, se interessou pela conversa, né? Ela fazia doutorado, né? E começamos a conversar. E eu fui explicando alguns motivos para ela pelo qual não comia e tal, não sei o quê. E acabou ali a conversa, né? Acabou ali a conversa e tal. O que aconteceu foi que ela era professora dentro de uma universidade, né? Que ficava em Campo Mourão, no Paraná, e ela dava aula também. Uma das disciplinas que ela dava era para o curso de nutrição. E eu recebi uma ligação, né? Dela dizendo que teria um evento na universidade. E eu pensei que era uma palestrazinha, uma coisa pequena, assim. E não, era a semana, né, da saúde. Então, assim, todos os cursos de saúde estavam tendo suas palestras. Era um evento gigantesco dentro da universidade. E ela me convidou, né? Disse que a coordenadora queria que eu fosse fazer uma palestra sobre frequência de refeições, né? E eu fui na universidade fazer essa palestra sobre frequência de refeições. E ensinei, né, que deveria comer no máximo 3 vezes para alunos de nutrição. Nós tínhamos ali naquele auditório uma média de uns 300 alunos de nutrição, né? Estavam os professores, a coordenadora do curso, né? E aí eu fiz a palestra. E eu tinha certeza, assim, eu falei: nossa, quando eu terminar a palestra vão jogar tomate em mim, né? Vai ser um escândalo aqui. E quando terminou a palestra, os alunos bateram palmas. Eu olhei assim e falei: ué, tem alguma coisa errada, né? Estão batendo palmas. E aí terminou e abriram para perguntas e fizeram perguntas, né? E eu falei: nossa, tem até pergunta, né? E nenhuma ofensiva. Aí eu terminei, desci, e os alunos fecharam assim em volta e vieram perguntar como é que eu, né, entendi essa questão, de onde que eu tirei essa ideia, porque é muito diferente do que eles aprenderam e tal. E aí eu comecei a explicar para os alunos e chegaram algumas professoras próximas. Eu falei: agora chegou o problema, chegaram as professoras, né? Uma das professoras falou algo para mim que foi talvez uma das frases assim que eu vi muita humildade na fala dessa professora, mas foi uma das frases que mais me encantou que eu já ouvi hoje, né? Essa professora da universidade, chegou e disse assim para mim. Ela falou: olha, eu queria lhe agradecer. Eu falei: me agradecer? Me agradecer por quê? Ela falou: porque hoje você abriu os meus olhos para enxergar algo que eu não estava vendo. Eu achei aquilo muito legal. Humildade. Mas eu achei aquilo muito legal de saber de que eu estava dando a oportunidade para que as pessoas olhassem para um outro lado da moeda que eles não estavam vendo, né? Olhar para um outro lado da moeda que estava esquecido, estava abandonado. E ela disse assim: enquanto você falava, eu fui confrontando as suas falas com os ensinamentos, né, que eu passo em sala de aula para os alunos, porque ela era responsável, era a disciplina que ela ministrava e passava isso. E ela disse assim: eu vou rever meus conceitos e vou fazer aquilo que você sugeriu durante a palestra, porque na palestra eu havia sugerido para que eles fizessem o seguinte. Eu falei: entre nas plataformas, entre no Lilacs, entre nas outras plataformas de busca e procure um artigo que defenda, né, comer várias vezes ao dia e apresentem evidência científica de que realmente é bom. E sabe o que aconteceu? Ela disse que ia fazer aquela pesquisa. E pouco tempo depois ela entrou em contato comigo, né? E falou assim: Ricardo, eu fiz o que você sugeriu. Fui lá nas plataformas e não achei nenhuma pesquisa que corrobora com a ideia de comermos várias vezes ao dia. Ela falou: incrível, que a gente aprende na faculdade e a gente reproduz,
acreditando ser correto. Mas quando a gente realmente vai investigar, vai cavando, vai ao fundo do poço, a gente acaba descobrindo que aquilo não é verdade. Eu achei muito legal, né, aquela história. E ainda aconteceu o seguinte: a mãe dela é diabética, né, dessa professora. E ela falou assim: você não atenderia minha mãe? E ela é nutricionista, ela é professora de nutrição e pediu para que eu fizesse acompanhamento da mãe dela diabética. Então, assim, Deus ele vai dando algumas oportunidades para a gente. E essa eu vejo que foi uma oportunidade assim incrível, né, incrível, que ele me concedeu, de abrir os olhos. Depois eu recebi convite para outras universidades também para falar sobre esse assunto, né? E eu fiquei assim encantado com que Deus vai dando oportunidades para nós de levarmos esse conhecimento adiante, fazer com que as pessoas realmente se despertem, tenham aquele momento do clique, né? De olhar de maneira diferente para a nutrição, né? Não olhar para a nutrição engessada, né? Com esse conhecimento, entre aspas, né? Moderno e, infelizmente, interesseiro, né? Mas tentar olhar para a maneira como o nosso corpo funciona e suprir a necessidade do nosso corpo, respeitando a maneira como ele funciona e não querendo que ele se adapte a uma nova realidade, né? E isso foi muito legal, isso foi muito legal. E eu fiquei muito feliz. E eu fui depois convidado mais 2 vezes para voltar nessa universidade para falar aos alunos de nutrição. Na segunda vez que eu voltei, eu falei para os alunos de nutrição a respeito do estilo de vida que eles deveriam ter. Expliquei como que eles, como profissional de saúde, deveriam cuidar em primeiro lugar da saúde deles, para depois cuidar da saúde dos pacientes. Porque o que eu percebo, e aí contei para eles uma história de quando eu fui numa clínica para poder fazer consulta com um pneumologista, que eu tenho asma, né? E tenho asma, bronquite, rinite, sinusite, e aí eu estava procurando um novo profissional para poder me ajudar a cuidar da doença. E eu fui numa clínica, no Instituto do Pulmão, né, lá em Maringá. E me lembro como se fosse hoje, quando eu cheguei tinha um médico encostado assim, próximo da porta da clínica, ali mais próximo da garagem, né, com um pé encostado na parede, o outro apoiado no chão. Um médico bem obeso, né, bem acima do peso, né, e fumando. E eu pensei, falei, meu Deus, tomara que não tenha sido com esse médico que eu tenha marcado a consulta, né? E quando eu entrei no consultório, era justamente com esse médico que eu havia marcado a consulta. E eu fiquei pensando, eu falei, se ele não cuida nem do pulmão dele, não está habilitado para cuidar do meu pulmão. Então, foi a única coisa que veio na minha cabeça. Eu falei, se ele está rebentando com o pulmão dele ali, fumando, acima do peso, que gera uma sobrecarga de trabalho para o pulmão, que gera a apneia do sono, eu falei, esse médico não tem condições de cuidar do meu pulmão. Ele não cuida nem do dele, né? E aí, quando eu voltei nessa universidade fazer palestra para os alunos, contei essa história e disse assim, em primeiro lugar, cuide de você, para que vocês realmente sejam exemplos para os seus pacientes, mostrando na prática que aquilo que vocês estão ensinando para ele funciona na sua vida. Por quê? Esse negócio de casa de ferreiro, espeto de pau, não funciona. Na área da saúde, isso daí é um demérito enorme, né, para o profissional de saúde. Falei, um educador físico que não faça atividade física, um nutricionista que esteja acima do peso, um pneumologista que fuma. Eu falei, não tem condições, esse profissional não está habilitado, né, para cuidar da outra pessoa, porque ainda não está cuidando de si mesmo. E aí eu trabalhei essas nuances na segunda vez e depois recebi uma terceira, né, e aí levei contradições da nutrição, né, mostrando vários aspectos ali para os alunos. Mas são coisas interessantes, né, que vão acontecendo na nossa vida e oportunidades. Mas eu vejo dessa forma. O que eu estou ensinando para vocês, eu preciso viver primeiro. Eu estou falando de coisas que são experiências, né, para que eu, né, tenha condições, né, de passar isso adiante. Né, passar isso adiante. Olha lá, levo esses pilares para os meus pacientes, né? A psicóloga Cíntia Maciel Silva falou aqui. Legal, né? Então, assim, pessoal, viva, experimente, né? Comprove e passe adiante. É assim que funciona. Nós temos que continuar disseminando esse conhecimento, quebrando esses paradigmas, né, de coisas que são erradas, né? Que são erradas,
E isso daí então vai fazer com que outras pessoas encontrem um caminho seguro para cuidar da sua saúde. Mas primeiro, aplique em você, viva, e aí sim você vai ter resultado, não só na sua vida, como para ajudar outras pessoas também. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos com 126 pessoas aqui já e gostaria de saber se alguém, né, está precisando de ajuda e gostaria que eu conversasse com ela hoje, tá? Então, quem quiser conversar, escreve aí, eu quero, e aí eu vou estar chamando alguém para a gente poder conversar. Hoje à noite, enquanto vocês vão escrevendo aí, eu quero, hoje à noite nós vamos falar a respeito do valor calórico e vamos entender, né, fazendo análise de rótulos, que realmente hoje nós temos uma densidade energética muito grande nos alimentos, né? Então vamos perceber que existe uma diferença enorme entre aquilo que nós comemos e aquilo que os nossos avós comiam. E vamos perceber de maneira muito nítida que o problema hoje, né, é a mudança do padrão de alimentação, escolhendo alimentos que são industrializados e alimentos que são extremamente concentrados em calorias. Então, para a aula de hoje à noite, eu gostaria que você pegasse pelo menos 5 itens lá na sua despensa, né, que tenha rótulo, que tenha ali o valor calórico, para a gente poder fazer alguns comparativos e na hora você comparando os alimentos que estão na sua casa. Eu vou comparar com os alimentos que eu tenho aqui em casa e você vai comparar com os alimentos que você tem na sua casa, para a gente poder entender a respeito, né, do quanto comer, quanto comer. Ó, a Mari Carriel pediu aqui para falar. Teve outras pessoas também que pediram. Eu vou convidar a Mari, pessoal. Foi a primeira que escreveu aqui depois que eu solicitei. Mas fiquem tranquilos que a gente sempre chama alguém. Então, seu dia chegará. Fiquem tranquilos. Mari, prepara aí. Então, a Mari. Mas a aula de hoje é uma aula bem prática. Bem diferente da aula de ontem, que é muito teórica, bem diferente da primeira aula, que é puxão de orelha do começo ao fim, né? Então, assim, a gente vai trabalhando vários aspectos e, como a Emília disse, vão receber um certificado, né, de nutrição. O de nutrição eu não sei, né, mas um certificado de que estão habilitados para cuidar da sua alimentação, sim, né? Porque o propósito, meu propósito, é que vocês consigam andar com suas próprias pernas, né? O meu propósito é esse, que vocês tenham essa condição de que vocês assumam realmente, né, o controle das questões alimentares da sua vida. Então, isso é fundamental para nós. Eu não tenho condições hoje, né, não tenho condições de acompanhar tantas pessoas, né? Minha vida está tão corrida e com várias atividades a ser desenvolvida, né? Nós não estamos com condição de atender tantas pessoas. Ó, não consegui com a Mari, então vou para a próxima pessoa, que era a Santa Moreira. Então, vamos convidar aqui. E aí, no caso, eu não tenho condições de atender tantas pessoas. Então, eu preciso, na verdade, que vocês se tornem autodidatas, né? Que através desses estímulos e conhecimentos, vocês procurem mais informação e consigam assumir, né, o controle, né, da vida de vocês com relação ao padrão de alimentação, né? Eu estou formando, entre aspas, talvez seja uma palavra meio forte, alguns podem achar um pouco de arrogância, mas eu acho que não. Eu estou formando discípulos, né? É mais ou menos assim. Estamos discipulando vocês. O processo de discipulado é um processo de ensino. Eu estou ensinando vocês, né? E vocês vão estar reproduzindo isso na vida de vocês e na vida de outras pessoas. Aguardando Santa Moreira. Tá difícil, ó. Já chamei um, mas não deu certo. Já estamos na segunda e até agora nada também. O tempo está ficando curto, hein? O tempo está ficando curto. Se o tempo ficar curto, a gente vai pro Today, perguntas e respostas, né? Onde a gente... Opa! Estou começando a ficar preocupado. Vou fazer mais uma tentativa, são 7 horas e 24 minutos, nós temos mais 36 minutos só. Então, Cíntia, vamos tentar com você. E vai ser a última tentativa, pessoal. Se não der certo com a Cíntia, aí eu vou responder perguntas, ok? Porque aí o tempo vai começar a ficar muito curto e eu não consigo trabalhar o caso. Vamos ver se com a Cíntia vai dar certo. Opa, conectando, agora acho que vai dar. Legal! Bom dia! Bom dia, Ó, doutor. na última tentativa de hoje deu certo, hein, sim. É aquilo que eu falo, tem a pessoa certa já para participar, né? Não sou eu que Ai, que escolho. bom.
É, Tô feliz. que bom. Então vamos lá, Cíntia. Sem mais delongas, conte para mim de onde você está falando, né? Para que a gente já possa começar a trabalhar o seu caso. Cíntia, eu não vi ali, era com TH? Não, é normal, sem Sim, TH. sem frescura, né? Eu falo de São João da Boa Vista, interior de São Paulo, Legal. Seja perto de bem-vinda, então. Poços de Caldas. Obrigada. Já Então morei em vamos lá, Brasília Cíntia. também. Ah, morou em Brasília? Legal. Aqui é bom, eu gosto de Já, Brasília. É claro que, se possível também. fosse, eu nunca teria saído de Maringá, né, da minha cidade, uma cidade fantástica, né? E, mas os meus É, sogros, eles moram aqui, né? E meu sogro tem 90, minha sogra 89, minha esposa quer estar próximo deles e é compreensível, né? Compreensível. sim, O meu pai fez sim. 70 e, se possível, também o traria para morar aqui em Brasília para poder ficar próximo dele também. E, e a gente vai fazendo essas mudanças aí, às vezes não por vontade, né, mas por necessidade. Mas vamos lá, Cintia, em Sim. que eu posso lhe ajudar? Então, doutor, eu tenho 4 anos, né? E eu tenho duas filhas, uma Desculpa, de 20 você e tive repete, uma você gravidez. repete você repete a informação da Oi? idade? Cortou um pouquinho na hora. Na hora que você foi falar a idade, cortou e eu não consegui. Seu áudio está falhando para mim, É, o né? seu também está falhando para mim. Algum probleminha de conexão, mas a gente vai levando, Cintia. Eu também, Emília. Hoje eu já amo Brasília também. Oi, só um Cíntia, minutinho, eu acho que eu vou pegar um fone que o áudio do senhor tá falhando para mim, não estou conseguindo ouvir. é um pouquinho de problema Natália, com cadê o a, fone? é um pouquinho de problema com a conexão, viu, Cíntia? Rapidinho, doutor. Tranquilo. Oi. Então, Cíntia, o que estava acontecendo parece que é algum probleminha de conexão. E aí, às vezes, dá uma falhada. E eu também perdi uma fala tua com relação à idade. Tá, desculpa. Tá me Não, ouvindo agora? sim, estou ouvindo. Eu tenho 44 anos, Ok. tenho Duas duas filhas. filhas, isso, uma de 20 e tenho uma que vai fazer 4 anos agora. Eu tive uma gravidez aos 40 Quatro anos. anos? E isso. E assim, desde essa última gravidez, eu tive muita dificuldade para emagrecer. Na verdade, eu não voltei para o meu peso. Quantos quilos você E ganhou nessa última gestação? foram, foi 12, foram 12 quilos. É que eu já estava um pouquinho acima do peso. Eu tenho 1,67 m, na época eu estava com 72 quilos. Eu fui para a maternidade com 84. Aí, logo depois de um mês, eu voltei para os. Quer dizer, eu perdi, né, o peso da criança e emagreci um pouco, que eu voltei para os 75. Certo. Aí eu tive alguns problemas pessoais, tudo, e também e financeiros, e tive que voltar a trabalhar. Ela ia completar 2 meses ainda. Nossa. E eu passei por um estresse, eu acompanho já o senhor, vai fazer quase uns 2 meses, graças a Deus, e veio a um caminho assim. E eu já estou compreendendo até um pouco o que aconteceu comigo, porque eu passei por um estresse muito grande nessa minha segunda. E logo depois que ela nasceu, a minha vida ficou assim de cabeça para baixo. Quando eu voltei a trabalhar, é, eu cheguei a entrar numa depressão muito grande pela situação que eu vivi. E logo uns 2 meses que eu voltei a trabalhar, eu comecei a engordar. Eu voltei a engordar, engordar. E assim, eu cheguei no ápice do meu peso, num peso que eu nunca tinha chegado na minha vida, que eu cheguei aos 88 quilos Uhum. e fiquei. Isso foi. Nesses 88 eu cheguei o ano passado. Então, Hoje eu consegui perder. só uma pergunta aqui, Cíntia. O que aconteceu provavelmente, então, foi que toda essa mudança emocional começou a desencadear em você uma compulsão alimentar, né?
onde você encontrou no alimento uma válvula de escape para esse problema emocional. E provavelmente também os alimentos que você estava comendo não eram, né, dos melhores, né? Você estava buscando algumas válvulas de escape que com certeza tinha gordura, açúcar e estimulante, não é? Não. Trabalhava num café, na verdade. Então, Uhum. imagina, né? Cheio de, assim, tudo muito fácil, lanche, esse tipo de coisa, né? E E então realmente comia a minha várias vezes alimentação ao dia também. Beliscava várias vezes, né, durante o dia, então. não tinha um horário legal para comer, não. Eu Uhum. comia e, por fim, em casa eu acabava comendo muito tarde, porque eu trabalhava até às 4 horas. Mas aí eu chegava em casa, a minha pequena já chegava da creche e a mais velha estava no último ano do colégio, também passando por aquela tensão e eu tendo que ser forte para dar suporte ali a tudo, né? E eu morava sozinha com elas, né? Nossa. Quando eu tive essa última gravidez, na gravidez parei do pai da neném. Uhum. E aí, então, aí eu passei por um estresse muito grande. Eu tive problema de pele. Um médico chegou a falar que poderia ser por causa do glúten. E eu acabei Uhum. dando uma cortada na época. Realmente vi um pouco de melhora, porque a minha pele ficou toda empipocada na época. Bom, vários problemas, Uhum. né? E assim, voltei. Eu sou de São Paulo, né? Faz 5 anos que eu tô aqui. Aí eu voltei para São Paulo, morei lá um ano em 2018 e para cá eu voltei o ano passado, novamente, né? Uhum. Pela qualidade de vida. Certo. E aí eu comecei a trabalhar, eu entrei na faculdade de pedagogia, comecei a trabalhar num colégio como estagiária. E eu ia a pé todos os dias e voltava a pé. Eram 40 minutos caminhando de manhã, mais 40 de volta, Uhum. né? E assim, eu percebi a grande dificuldade ainda, mesmo controlando um pouco a alimentação, a dificuldade de emagrecer. O que me ajudou foram exercícios, aqueles de HIIT, que Sim. eu percebi que eu consegui emagrecer aí 4 quilos, eu baixei. Só que aí comecei a me desanimar de novo, aí já entrou essa pandemia, aí estacionei. Não engordei de Uhum. novo, mas também não estou emagrecendo. O que me fez procurar várias coisas novamente e até cheguei no senhor foi assim, eu sou ex-aluna de educação física. Sim. Eu parei eu parei e por vários motivos da minha busca, eu estou buscando muitas coisas esse ano. Eu estou buscando coisas que me façam feliz, realmente. E Sim, educação olha aí. física é minha Isso, paixão. isso é legal. Buscar coisas que nos fazem feliz. Porque quando a gente encontra, né, algo que a gente faça e faça por prazer, porque nos deixa feliz, isso ajuda a melhorar muito os aspectos emocionais, que é algo que você precisa trabalhar, né? Algo que você precisa trabalhar. Você passou por um estresse aí, terrível, né? Imagino que o final da gestação com a separação deve ter sido já um caos, né? O nascimento da bebê sem ter o Foi. suporte emocional, né, que um relacionamento traz, horroroso, né? A chance de ter uma depressão pós-parto altíssima, o fato de não poder dar o suporte que a filha precisava naquele momento, com 2 meses, tendo que voltar ao mercado de trabalho, né, se submetendo a colocar a filha numa creche para poder trazer o sustento para dentro de É, casa, outro estresse terrível, né? A questão, de repente, de não poder amamentar, né, a sua própria filha porque estava ocupada em atividades de trabalho que não tinha o suporte, né, por foi trás difícil. também. Então, Ela assim, desmamou um mês depois que eu voltei a trabalhar, ela não queria mais o peito. imagino. Então, assim, ó, essa situação toda, Cíntia, é uma situação de caos, né? Se a gente pode, né, Foi. encontrar um termo, ou calamidade em vez de pública, social, né? Porque é uma situação crítica, uma situação crítica. E assim, uma coisa é certa, você é uma mulher de muita fibra, né?
você é uma mulher de muita fibra. Para você ter Obrigada. resistido a tudo isso, né, e ainda, né, estar aí firme e forte, ainda dando suporte para sua filha, como você disse que estava fazendo o último ano do colégio na época e passando pelas suas dificuldades, né? E de repente toda aquela tensão e preocupação de como que vai ser o futuro, se eu vou ser aprovado em vestibular ou não, né? Quais serão os próximos passos. Então, assim, eu vejo que você é uma mulher de muita fibra e isso é algo louvável, né? Louvável. E parabéns, né? Obrigada. Mas você você Realmente, eu acho viveu que eu tô aqui hoje por minha fé em Deus também, em primeiro lugar. com Muita fé, certeza, não porque tenho dúvida. realmente, doutor, você está descrevendo aí tudo que eu senti. Foi muito difícil. Você falou uma palavra que, para mim, acho que você enxergou tudo. Foi um caos. Foi um caos. E eu estou tentando me reerguer. E o senhor é uma das pessoas que está fazendo parte dessa minha nova fase, graças a Deus. Eu agradeço. Eu fico muito feliz de estar podendo participar de alguma forma, trazer um pouco de alento, né, para você nesse momento e ajudando você a recuperar sua autoestima, que é algo muito importante, né? Porque a gente sabe que as mulheres, infelizmente, pelas estatísticas, elas são 4 vezes mais propensas a desenvolver problemas emocionais do que o homem. E tem até algumas imagens, né, que a gente vê circulando aí pela internet, e são imagens brincando com a situação, mas são imagens verdadeiras, né? Então aí tem aquela imagem assim, ó, o homem casado, a mulher casada, né? Aí depois, 6 meses depois da separação, né, o homem malhando lá na academia e a mulher, né, assaltando a geladeira. Por quê? Porque, infelizmente, é assim que acontece. O homem, né, pelo seu comportamento, ele logo já está pensando no próximo relacionamento e vai levar a vida dele adiante. A mulher, ela fica destruída emocionalmente, né? E ainda mais que a sua separação não foi uma separação em uma fase qualquer da vida, foi durante um período gestacional. Então a gente percebe que realmente isso daí traz, né, problemas muito grandes para a parte emocional, para a parte emocional. Só que você se reorganizar emocionalmente é algo que vai trazer um alicerce também, né, para suas filhas, né? Vai trazer um alicerce para suas filhas. Elas também devem ter, né, passado por problemas emocionais, né, nesse período todo, vendo a sua situação e a sua dificuldade, né? A bebê não, mas a filha mais velha sim, a bebê hoje também, de repente pela falta, né, que faz, né, a presença do pai, né? A Mas filha mais que velha foi, tal, assim, a minha super companheira, super, a minha única companheira na época. Foi a minha filha mais sim, velha. Ela é uma filha maravilhosa. eu acredito nisso, eu acredito. E assim, é, e a bebê ela sente a falta do pai, que na verdade eu não vejo como pai, mas vejo só como aquele, né, doador de sêmen, que é diferente, né? São coisas diferentes. Pai É, é participar, pai é se envolver, pai é estar junto, né? Então são aspectos importantes. é. Numa escala de 0 a 10 hoje, qual seria a sua nota em relação à gestão emocional sua, Cíntia? Foi do emocional? É, numa escala de 0 a 10, qual seria a sua nota hoje com relação à sua gestão emocional? Ah, eu acho que seria um 4. 4. Ok. Eu vou Tentando marcar aqui, ó. levantar. Isso. Tentando levantar. Muito bom. Porque o pior não é estar na fase do tentando levantar. O pior é estar na fase, né, de comodismo com a situação. E você não está acomodado. Isso é ótimo. Vou marcar. Gestão emocional, nota 4. Beleza. Isso aqui é importante. E o que que você tem feito hoje, né? O que que você está buscando para poder melhorar esses aspectos emocionais, Cintia? Olha, na verdade, essa minha busca começou por
leituras, Uhum. né? E alguma coisa pela internet foi que me fez a chegar também ao senhor. E tentar ter um equilíbrio, um autocontrole, para voltar a fazer o que eu gosto, né? O Uhum. que eu busco também na parte nutricional é mudar a minha alimentação para eu melhorar, junto com a volta a uma atividade física que seja adequada para mim, para eu voltar para o meu peso anterior e de Uhum. quando também eu fazia educação física. Porque eu quero voltar para a faculdade o ano que vem. É um sonho que eu preciso realizar. Mas Mesmo a com 44 pedagogia anos, ou acho. educação física? Educação física, educação física. Eu gosto de pedagogia também, mas a Ok, educação física é minha paixão. Né? certo. Então E eu a estou gente não pode buscando me desistir. equilibrar. Assim, é meio estranho as pessoas acham, né? Mas eu lembro que quando eu estava. Tinha pessoas de 40 e pouco, 46, né? E às vezes sofre um pouco de preconceito pelos mais jovens. Na época, quando eu voltei para a educação física, eu tinha 32 anos. E... Mas isso para mim não importa muito, né? Acho que eu vou ser a Eu, tiazinha da sala, tudo bem. mas você sabe, Cindy, que a partir do momento que a gente começa a se preocupar com o que os outros vão pensar, isso vai nos bloqueando e isso nos impede de progredir. Nós temos que viver a nossa vida sem se preocupar com o que os outros pensam, porque o que os outros pensam é o que os outros pensam. E pronto, final, né? Eu não tenho que mudar a opinião de ninguém. Eu tenho que viver a minha vida. Eu tenho que fazer as minhas mudanças, eu tenho que correr atrás dos meus sonhos, né? Sem me preocupar com aquilo que os outros pensam. Por quê? Porque Sim, os outros, né, eles pensam baseado na ótica deles, baseado na compreensão deles, baseado nas experiências de vida dele, né? Eles estão é, ali com uma oportunidade que você não teve, de na mesma idade, de repente, estar, né, fazendo aquilo que sempre quis. Então, assim, ó, sim, não se preocupe com o que os outros pensam. Não se preocupe. Se preocupe com o que você pensa, o que a sua família pensa, né? O apoio que de repente você tem da sua filha para voltar e sim, conquistar isso, né? Porque com certeza a sua filha tem acompanhado a sua jornada de luta e uma coisa que com certeza faz o coração dela vibrar é saber que a mãe é uma guerreira e ainda continua tendo sonhos e quer conquistar. E ela com certeza vai ser o braço direito para poder te apoiar nesse momento, tá? Ok. Volte sim. sim. Você sabe que eu fiz minha primeira faculdade, eu passei no vestibular com 16 anos e comecei a fazer a faculdade de zootecnia. E a faculdade de zootecnia eram 5 anos integral. E eu fui, completei a faculdade, terminei com 21 anos a faculdade. Logo na sequência, eu passei para fazer o mestrado em zootecnia. E não estava contente, não estava feliz, né, com o que estava trabalhando na época. E sempre quis fazer a faculdade de nutrição, mas tinha 16 anos, filho único, pais separados, né? Então minha mãe naquele ano não me permitiu ir para fora tentar o vestibular. E fui até o fim da faculdade. Fiz um ano de mestrado, né? Estava já finalizando o primeiro ano de mestrado quando desisti do mestrado. E fui correr atrás do sonho de fazer a faculdade de nutrição. E quando eu fui fazer a faculdade de nutrição, já tinha nutrição na minha cidade, coisa que não tinha quando eu comecei a faculdade de zootecnia. Mas eu pensei, eu não posso fazer a faculdade aqui em Maringá. Se eu começar a fazer a faculdade aqui em Maringá, eu vou ter muito problema, porque a família inteira, quando eu disse que ia desistir do mestrado, me fez uma pressão psicológica gigantesca, né? Porque eu era o mais novo formando da história da zootecnia em Maringá, já estava fazendo mestrado, tinha um futuro brilhante, e eles achavam que eu estava abrindo mão do meu futuro brilhante, né? E eu falei, eu não vou conseguir fazer uma faculdade, ter cabeça para fazer faculdade aqui. E aí eu fiz o vestibular e fui para São Paulo. E comecei, então, minha jornada como nutricionista em São Paulo. No final de um ano morando em São Paulo, já a família reconhecendo que eu não ia voltar para o mestrado mesmo, né? Eu recebi um convite para voltar para Maringá e coordenar um projeto na área de zootecnia. Aí eu voltei, né? Voltei e concluí minha faculdade em Maringá.
Terminei a faculdade de nutrição em Maringá e, na época, fazendo uma especialização também na área de qualidade de carne e zootecnia, coordenando projetos em laboratório. Então, minha vida era uma loucura. Eu fazia a faculdade de manhã, começava às 7h10 e terminava meio-dia e 20 a aula. E depois dessas 6 aulas que eu tinha, eram 6 aulas todos os dias, eu corria para casa, almoçava e 2 horas eu entrava no laboratório. E ficava no laboratório às vezes até às 8, 9, 10 da noite, né? Fazendo ali as pesquisas na outra área de atuação. E nesse intervalo ainda voltava para a faculdade de novo de nutrição para poder ser monitor de bioquímica. Então era uma loucura, era uma correria, né? E eu saía de casa às 7, 10 da manhã e só ia chegar em casa às vezes 10, 11 horas da noite. Era uma loucura, mas era uma loucura válida e que me ensinou muita coisa. Aí concluí a faculdade, né, de nutrição, concluí o meu período lá de especialização na área de qualidade de carne e comecei a trabalhar como nutricionista. E eu trabalhava como nutricionista na área de esporte, né, na área de esporte. E muitos dos meus pacientes na época diziam o seguinte: poxa, né, você, né, é um praticante de atividade física, um ex-atleta, né, eu fiz atletismo, né? E eles falaram: por que que você não faz educação física? Porque você concilia as duas coisas. Aí você trabalha como personal trainer e personal diet. E eu sempre gostei da atividade física, minha vida foi esporte. Aí eu falei: sabe que esse negócio é interessante? E aí eu fui, me matriculei e comecei a fazer a faculdade de educação física. Comecei a fazer a faculdade de educação física. Já era nutricionista, atuava como nutricionista, né? Conciliava os horários de trabalho, né? Era uma loucura na época, porque eu atendia na clínica, né, como nutricionista, eu dava aula como professor de educação física, eu tinha começado a faculdade, mas já estava dando aula, porque eu assumi, eu treinava o time de futebol, né, feminino, né, da Escola Adventista de Maringá, de futsal e vôlei, né? E a minha esposa dava aula na época na escola. E como ela estava grávida, saiu para o período, né, de licença maternidade e fui eu quem assumia as aulas. Então eu dava aula na escola, fazia faculdade de educação física e atendia na clínica, né? E era essa loucura. E depois ainda virei pai, né? E tinha que cuidar da filha. Era essa loucura. Mas você percebe que eu não fui desistindo dos sonhos, eu fui correndo atrás. Eu fui correndo atrás, né, para poder realizar. Não terminei, faltou um ano para terminar a faculdade de educação física. Falo para minha esposa que eu quero voltar e terminar, mas ela fala: que se for fazer outra faculdade, vai fazer medicina agora, não vai fazer educação física, né? Porque mas eu gosto da área, né? E eu estou pensando, ó, eu fiz inscrição para o Enem, eu só não sei se eu vou fazer a prova, né? Para tentar a faculdade de medicina. Mas eu não consigo tempo, Faça. eu não estou com tempo para estudar, eu preciso estudar. Mas a questão é assim, ó, tudo é corrido, tudo é uma loucura, tudo é uma batalha, e não é É, difícil só para você, Cintia, é difícil para todos nós, né? sim, Mas uma verdade. coisa é certa, a partir do momento que eu começo a ouvir demais as pessoas, né, eu não faço nada, eu não faço nada. Então, eu preciso, né, ter essa condição de tomar uma decisão e seguir em frente. E vou até o fim. Eu vou até o fim. Eu concluí 2 faculdades, né? Terminei 3 especializações, né? Fiz um mestrado, fiquei com metade do outro, faltou um ano para terminar a educação física. Então, assim, estudo é uma coisa que fez parte da minha vida e ainda faz, né? Ainda faz, só que agora estudando como autodidata. Se eu não virar calor daqui uns dias, né, na faculdade de medicina, não sei, vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Por isso eu digo para você, não tem idade para ser feliz. Não tem idade Sim. para ser feliz. Foi Tenha. esse pensamento que eu assumi de vez, eu entendi. Uhum. E- Porque a gente chega no final da vida, a gente vai olhar para trás e falar: eu fiz o que estava com a minha vida. Pois é, tem gente Eu acho perguntando, que e eu o cheguei. doutorado para mim? Eu falei, não quero, não. Não quero doutorado, não. É muito puxado para o momento que eu estou vivendo, eu não tenho condição de fazer doutorado. Se fosse para fazer o doutorado, seria fora do país, né? Aqui não. É, Então, assim, ó, continua a sua história, Cíntia, vamos lá. Acho que travou um pouco lá para a Cíntia. tá. Oi, tá me ouvindo? Tá ruim um pouquinho aqui. Eu acho que a Mas minha eu, cidade, a internet dá uma oscilada. mas eu estou te ouvindo, sim, Cíntia. Pode falar, Cíntia, é Oi, contigo. oi, oi. Então, assim,
O que também está um pouco mais difícil para mim é a volta à atividade física. Uhum. Por incrível que pareça, mesmo depois de 3 anos de educação física, eu não sei se não sei se por conta também dessa pandemia e eu acabei perdendo o emprego. Eu também sou cabeleireira, né? E Uhum. eu não gosto de falar que eu acho que eu estou em depressão, assim, mas eu me sinto às vezes, tem dia que eu acordo assim, bem péssima, desanimada. E isso está interferindo. Eu sei o quanto que é importante, é essencial. Né? Não é importante, é essencial. É isso E aí. está sendo difícil mais essa parte para mim. Né? E a questão do. Eu não estou com os exames aqui, mas um ano depois que a bebê nasceu, eu fiz alguns exames. Eu estava com deficiência de vitamina D e com início de osteoporose no quadril. Uau. E eu preciso, então, agora refazer esses exames também. E aqui na minha cidade esse atendimento está um pouco difícil, porque é um pouco mais lento. Pela pandemia, alguns médicos não estão atendendo, né? Não marcando alguns tipos de exames pelo SUS. Mas eu creio que o básico o de sangue, para ver a vitamina D e essas outras coisas, eu consiga fazer. Então, eu estou para Vale a fazer, pena. ter uma orientação melhor também, né? Legal. Bom, hoje a gente ficou com pouco tempo para conversar. Temos mais de 10 minutos aqui ainda. Mas aí Uhum. eu quero te ajudar da seguinte forma, Cíntia. Você manifestou aqui 3 desejos, né? E eu não sou gênio da lâmpada para te conferir os 3. Mas a gente tem que definir um deles, né? Os 3 que você manifestou aqui, né? Emagrecer, melhorar o padrão de alimentação que está linkado com o emagrecer, né? Gerir melhor a parte emocional e fazer exercício físico. Então, os 2 primeiros eu coloquei num pacote ali, né? Que é o emagrecer e melhorar o padrão alimentar. Gerir o emocional e fazer atividade física. Dessas 3 áreas que você precisa cuidar, Cíntia, qual das 3 você acha que você está mais competente para mudar neste momento? A palavra é essa, competente, né? Porque você não pode começar pelo seu maior desafio. Nessas 3, qual você acha que você tem condições de avançar? Atividade física. Essa é a mais fácil para você, mesmo dizendo que está com algumas dificuldades, você acredita que é essa que você vai encarar então? Eu creio que eu me esforçando um pouco, voltando à atividade física, eu acho que essa parte do emocional vai me ajudar, Vai. vai, vai, vai melhorar um pouco, As 3 né? coisas estão linkadas, Cindy. As 3 coisas estão linkadas. Se você fizer atividade física, você vai melhorar o seu padrão de alimentação e vai melhorar o seu aspecto emocional. Se você melhorar o seu aspecto emocional, você vai melhorar a sua atividade física e sua alimentação. E melhorando a alimentação, você vai ter mais disposição para fazer atividade física e também vai melhorar o emocional. As 3 coisas, elas andam juntas aí nesse aspecto. Só que o foco vai ter que ser numa só, tá? Numa só. Então, vamos trabalhar com a questão da atividade física aqui. Com relação à atividade física, qual é a sua maior dificuldade para fazer atividade física hoje? Ai, eu acho que pesa mais. Todos os dias que eu tô contando, eu acho que é o ânimo para Uhum. começar. Disposição. Tem dias que eu faço um pouco, tem dias que eu não faço nenhum, e eu sei que eu preciso fazer todos os dias, porque eu sei Uhum. que faz bem para mim, Ontem eu né? estava conversando com uma paciente minha e ela disse que estava fazendo atividade física 3 vezes na semana. 3 vezes na semana. E eu falei assim, quantos dias na semana tem? Né? Aí ela disse, 7. Eu falei, então você faz 3 e fica quanto sem fazer? Ela falou, vixe, não tinha pensado assim. Então, quer dizer, ela já sacou na hora que ela faz menos dias e fica mais dias sem fazer durante uma semana. Sei fazer. Então, a primeira barreira que a gente tem que vencer, Cid, é essa.
A gente precisa ter mais dias da semana que a gente faça atividade física e menos dias que a gente não faça. Então, tem que começar vencendo a barreira do 3, né? Chegando no 4. A hora que a gente chegar no 4, já melhora. Hoje, né? Hoje, então, nós temos que assumir o compromisso aqui de, no mínimo, não é o ideal, mas é no mínimo, 4 vezes na semana. 4 vezes na semana para a gente poder começar a criar uma constância, a gente ter regularidade. Essa palavra dentro da questão da atividade física ela é muito importante. Regularidade. Né? Regularidade tem que se tornar uma coisa que tem repetição, que tem constância, que é regular, não é esporádico. Né? Ai, acordei com a vontade de fazer exercício hoje. Não, não pode ser assim. Eu acordei e eu tenho que fazer exercício hoje. É diferente. Não importa se eu quero, se eu não quero, se eu gosto, se eu não gosto. Remédio é assim. Quem toma remédio porque gosta tem que procurar um especialista, porque é hipocondríaco. Então ninguém gosta de tomar remédio. Por que que a gente toma remédio? Por esse motivo. Porque é preciso, porque é necessário. E por que que eu faço exercício físico? Porque é preciso, porque é necessário. É como você disse, é essencial. E eu digo assim, ó, o que é essencial não é negociável. O que é essencial não é negociável. Por exemplo, faz o exemplo aí comigo. Tampa o nariz e para de respirar. Vai lá. Fica segurando aí o tempo que você aguentar. Né? Pode ficar aí. Tem gente que fala assim, ah, respirar é importante. Não. Respirar não é importante. Respirar é... Essencial. Se não respira, acontece o Essencial. quê? Morre. Quando eu não faço atividade física, eu não morro de imediato. Mas eu começo a encurtar a minha vida. Eu estou cometendo suicídio todos os dias quando eu sou sedentário. É mais ou menos assim. É um suicídio Sim. a conta-gotas. Esse termo é pesado, mas é verdade. Então, o que é essencial não é negociável. Não tem como negociar. É essencial. Quando sua filha nasceu, né? Qualquer uma das duas, né? O que era essencial para ela? Mamar? Não. E ela negociava? Não. Por que que ela não negociava? Por que que ela não negociava, Cintia? Porque ela Era sabia, essencial. mesmo de maneira Precisava. inconsciente, que aquilo era essencial para a vida. Vida. Parece que a gente cresce e esquece dessas coisas. O que é É. essencial não é negociável. Atividade física é essencial para a vida. Gerir bem o emocional é essencial para a vida. Ter uma boa alimentação é essencial para a vida. Só que eu não posso mudar tudo ao mesmo tempo. Então, vamos focar nisso. Atividade física. E vamos fazer o teu planejamento agora aqui para a gente fechar. Quais dias da semana você vai fazer exercício então, Cindy? Olha, eu gostaria muito de ao menos fazer de segunda a sexta, ao menos, Eu pedi 4 dias, durante a semana. você já está querendo colocar 5. Vamos determinar 4, que se vier 5 é lucro. Tá. Segunda, Ah, terça, quinta e segunda, sexta? legal. Segunda, Tá bom. terça, quinta e sexta. Gostei. Então vamos lá então. Vou anotar aqui, hein? Vou anotar aqui, hein? Depois eu vou cobrar. Segunda, terça, quinta e sexta. O que que nós acabamos de fazer? O que nós acabamos de fazer foi o seguinte: iniciar um planejamento, aonde nesse planejamento a gente já tem uma definição. Precisamos fazer pelo menos 4 e já sabemos quais são os dias. Segunda, terça, quinta e sexta. Então veja, sempre vai ter uma folga aí no meio. Sempre vai ter uma folga no meio, entendeu? Agora, olha só. Definir os dias. Qual o próximo passo? Qual você acha que é o próximo passo? Alimentação?
Não esquece a alimentação. O foco nosso é só exercício. Eu quero tudo do exercício. Nós O vamos abrir aqui o sono, planejamento emoções. do exercício. Também não. O meu Primeiro, sono, o meu sono, doutor. o seu sono vai melhorar Exercício? conforme você faça atividade física. Então, veja Tá só, Cíntia. cortando aqui. O primeiro passo nosso, Cíntia, foi definir os dias. Nosso segundo passo agora é definir o horário. Qual vai ser o horário? Ah, esse daí tá sendo um grande vilão também. Eu me sinto melhor Mas sabe por fazendo que à que... noite. Então, mas sabe por que que ele está sendo um grande vilão? Porque você não definiu. Não virou compromisso. Se virar compromisso, pronto. À noite. Que horário à noite? À noite é da hora que o Eu sol me se sinto esconde melhor à até ele noite. nascer de novo. Horário específico. Eu acho que para mim vai ser melhor às 6. 18 horas, então. É, por conta de ter que cuidar da Início, bebê depois. beleza. Início 18 horas. Início 18 horas. Tempo. Quanto tempo você vai dedicar para o exercício? Ai, eu queria tentar no mínimo 30 minutos. Então, vou Aí escrever aqui. voltar, porque assim, eu me sinto ainda muito pesada e isso também está dificultando Uhum. um pouco. Claro. Aí a gente tem um mínimo de 30 como um desejo, mas não como uma realidade. Então a gente não pode começar além daquilo que o corpo tem a oferecer. Então nós vamos começar. Ontem eu estava conversando, por exemplo, com o pessoal aqui da equipe e a gente estava falando sobre atividade física. E eles falaram assim: como é que começa aí a musculação? A gente vai começar a musculação e aí o que que a gente vai fazer aí no primeiro mês? Eu falei: no primeiro mês você vai ensinar o seu cérebro os movimentos, né? É um processo de construção neuromuscular, aonde a musculatura e o cérebro vai aprender o movimento para depois se aumentar as cargas, para depois a gente começar a trabalhar com ciclos de repetição e assim por diante. O primeiro passo é fazer, né, ensinar o cérebro o controle neuromuscular. O músculo tem que aprender, o cérebro tem que aprender. Então isso é importante. Então, nesse primeiro momento, você vai começar mediante aquilo que o seu corpo também tem a oferecer. Você tem o desejo de que seja um mínimo de 30 minutos, mas pode ser que no início você não tenha fôlego para tudo isso, né? Então, a gente vai ter que respeitar também as suas limitações, ok? Mas definir o tempo aí, o alvo, é importante. Beleza. Já definimos então que vai ser segunda, terça, quinta e sexta. Já definimos que o horário de início vai ser às 18 horas e que vamos tentar fazer pelo menos 30 minutos de exercício. Agora eu quero que você defina o exercício. Que tipo de exercício vai ser? Tipo, eu consigo, eu estava conseguindo fazer um pouco do aeróbico, né? Uhum, E no finalzinho, às vezes uns 10 minutos, eu consigo fazer mais o localizado. uhum, Um agachamento, uma abdominal, uhum. uma flexão. Ok. Eu não sei se ao certo seria Então legal você, estar juntando então os dois no você, mesmo dia, mas eu prefiro que seja separado. Então aeróbico e sim. localizado. Então a gente pode melhorar isso daqui então. Então vamos melhorar. Então nós vamos colocar assim, ó, segunda aeróbico. Terça, localizado, que aí é exercício de resistência. Quinta, aeróbico. E depois sexta, localizado. Beleza? Aí Sim. separamos. Então você ficou 2 dias na semana com aeróbico e outros 2 dias na semana com exercício localizado. Para começar, tá ótimo, tá lindo. E nós estamos dando o primeiro passo. Veja, isso aqui é legal, isso aqui é muito legal. Ah, outra coisa que eu quero que você faça é o seguinte: você me manda uma mensagem no direct que eu vou mandar isso aqui para você depois, tá? Vou mandar isso aqui, eu vou copiar e vou mandar lá no direct para você. Então, Tá. segunda, terça, quinta e sexta. Beleza, ó, já temos algumas definições importantes aqui, né? Virou compromisso agora para você ou não, Cindy? Sim, Virou compromisso, sim. né? Tem horário, né?
E quando vira compromisso, vira prioridade, né? Tem tempo, né, sim, determinado, já tem, né, o que vai ser feito em cada um desses dias. A musculação, Ivone, para ela vai ser o localizado, onde ela vai começar fazendo exercícios de resistência usando o próprio peso do corpo, né? O próprio peso do corpo. Depois, lá na frente, quem sabe a gente pense numa academia. Mas primeiro nós temos que dar um start, esse é o primeiro momento. É o momento de iniciar, né? Não é o momento ainda de fazer o sim. que é perfeito, mas é o momento de iniciar. Então, ok, beleza, tranquilo, definidos aqui, isso daqui. Isso agora já é um planejamento, Cintia, percebeu? Planejamento é tudo. Para finalizar, quero contar aqui uma pesquisa científica que foi realizada na Escócia com um grupo de idosos, né? Esse grupo de idosos fez uma cirurgia de intervenção muito grande, por colocação de prótese de joelho ou de quadril. Quando a gente faz colocação de prótese, a primeira coisa que tem que fazer depois que a pessoa sai, né, da anestesia é alongamento, para não ter encurtamento da musculatura. Olha que coisa terrível. Imagina você estar com uma dor desgraçada e ainda tem que fazer alongamento. E começa todo um protocolo fisioterápico de melhora. E na pesquisa realizada lá na Escócia com um grupo de idosos que fez essas cirurgias de colocação de prótese ou de joelho ou de quadril, o que aconteceu? Eles deram para as pessoas todo o protocolo fisioterápico que elas deveriam seguir para que elas alcançassem, então, né, a melhora e voltassem a andar, né? Para o outro grupo, eles deram o mesmo protocolo, mas entregaram folhas quase em branco, pedindo para que eles escrevessem ali o que eles fariam para cumprir a rotina do dia 1, depois o que eles fariam para cumprir a rotina do dia 2, do dia 3, e assim na sequência. Ou seja, o que pediram para eles é para que eles fizessem o quê? O planejamento. O planejamento. E aí eles queriam medir qual era a diferença, né, entre um grupo e outro, né? Um com planejamento, o outro sem planejamento, e os dois recebendo o protocolo fisioterápico com relação, né, ao tempo de recuperação. O grupo que teve as fichas ali quase em branco, onde eles criaram um planejamento, gerou para as pessoas, né, uma velocidade de entre 2 a 3 vezes mais rápido para voltar a andar. Para voltar a andar. Então, planejamento é muito importante, ok? Então, nós já temos duas coisas definidas aqui, ó. Nós temos um planejamento definido e temos um foco, né, que foi, né, escolhido para ser destinado, dedicado, todo ele para o exercício físico. Veja que tem outras coisas para mudar, não é, Cintia? Mas a gente não tenta mudar tudo ao mesmo tempo. A gente foca numa única coisa. Então, o teu foco específico é esse agora. É você cumprir esse planejamento de atividade física. Por quanto tempo? 15 dias, um mês? Quando chegar no final de 15 dias, um mês, aí você revê. E aí eu falo assim, ok, já estou com essa rotina, né, fazendo parte do meu dia a dia. Já implementei, já virou um hábito, está construído aqui na minha cabeça. Agora eu posso dar um segundo passo. Agora eu posso ir além. E agora qual vai ser o meu foco? Ah, o meu foco agora vai ser gerir o emocional ou o meu foco vai ser mudança no padrão de alimentação? E aí você vai estar mais forte, porque você já venceu pequenas batalhas. A cada dia, Cíntia, que você cumprir esse planejamento, você vai terminar a atividade física e vai deitar a sua cabeça no travesseiro, se sentindo a Mulher Maravilha, né? Você vai ter a sensação de assim, eu posso, eu realizo, né? Eu conquisto. Ou seja, essa informação para o cérebro é fantástica, porque ele começa a aprender o seguinte, que ele pode realizar. E é isso que a gente precisa se condicionar primeiro, né? É um passo de cada vez, mas é um passo na direção certa, porque não adianta andar correndo na direção errada que a gente nunca chega. Então, é melhor a gente ir andando na direção certa, que em algum momento a gente conquista. E o primeiro que você precisa é isso. Primeiro você precisa conquistar essas pequenas batalhas. A cada dia que você cumprir esse planejamento que a gente traçou aqui, Cintia, você vai se sentir mais forte, em dois aspectos, tanto no físico quanto no emocional. Porque eu conquisto, eu realizo, né? Eu inicio e eu termino. Isso é importante. A sensação da vitória, de ter realizado, de ter conquistado, ela é muito boa e ela te impulsiona para frente. Ela te joga, né, É, em direção ao sucesso. E é isso que a gente está precisando agora. Vencer pequenas batalhas. Vencer pequenas batalhas. Agora, olha só que coisa legal que vai ser. Sua filhinha está com o quê? 3 anos agora? é.
Ela faz 4 agora em dezembro. Legal. Ela vai fazer então. Aí o que que você vai fazer? Quando você estiver fazendo atividade física, quem que vai estar próximo ali de você? Ela. Ela. Ela vai estar próximo. De repente, você vai chamar a sua filha mais velha e falar assim, filha, ó, a mamãe está iniciando aqui um projeto novo agora para tentar, né, cuidar um pouquinho da mamãe, que a mamãe aí ficou meio abandonada há alguns anos, né? E agora nós estamos retomando aqui o processo, né, de arrumar a casa, né? Você não quer vir comigo, filha? Vem fazer atividade física, vai ser bom para você também e tal. E aí você começa a convidar a filha, estimula ela a participar, e aí a melhora não vai acontecer só em você. Você vai estar ensinando a bebê que ela aprende vendo, né? Você vai estar estimulando a sua filha que de repente, né, também está precisando desse auxílio, está precisando fazer uma atividade física, e a família toda vai ter melhora. Então, isso é muito legal, porque aí você vai influenciar a família a melhorar. Porque, com certeza, nesse período todo de autoabandono, foi isso que aconteceu, né? Você também Foi. influenciou negativamente a família. E agora está na hora de influenciar positivamente a família, né? E vai melhorar a tua autoestima, você vai ter cada vez mais desejo de cuidar de si mesma. E aí nós começamos um processo que é um processo que não tem mais volta, mas é um processo de sucesso, é uma rota construtiva, onde a cada dia você vai melhorando. E aí eu tenho certeza, Cíntia, que esses pequenos passos que você vai dar nesses 15 primeiros dias, 30 primeiros dias, vão surtir um resultado brutal lá na frente. Brutal, né? Mas tenho que dar o primeiro passo. E tenho que ter constância. Essa palavra é importante, né? Eu tenho que ter essa constância. Eu não posso fazer de vez em quando. Tem que ter regularidade. Então, vamos fazer dessa forma, beleza? Ui, cortou um pouquinho. Eu falei. Não, eu falei, então vamos fazer dessa forma. Vamos seguir aqui focado nisso, beleza? Não entendo de novo. Tá Não, cortando muito agora no final. não tem, não tem Desculpa. problema. Não tem problema, fique tranquila. O que eu disse é assim, ó, beleza? Assumimos um compromisso, então? Ok. Cíntia, me manda um direct, me manda uma mensagem aí no Insta para eu poder passar isso daqui para você que eu escrevi, né? Para que você tenha isso e isso vire o seu planejamento, ok? Nós definimos poucas coisas, mas essas poucas coisas, né, vão gerar efeitos muito bons. Sempre grave essa frase, é Sim. uma frase que eu acho muito interessante. Pequenas mudanças, grandes resultados. Nós vamos começar com essa pequena mudança. E lá na frente você vai ver quanto resultado isso vai trazer para você, tá bom? Cíntia, minha gratidão por Sim, você ter participado obrigada. conosco, ter compartilhado uma parte da sua vida, né, complicada, né, nobre, né, contar, né, sobre problemas, né, é muito mais fácil, né, nós contarmos sobre nossas vitórias do que sobre nossas derrotas. Mas contar sobre nossas derrotas, né, nos traz uma característica muito importante, que é ser humano, que é ser humano. Contar sobre vitórias traz uma característica que é ser herói, que não é a natureza nossa. Então, o que você fez hoje, você abriu seu coração, você foi humana, você compartilhou a sua história de vida difícil, né? Você encontrou pessoas aqui que estão te apoiando, que mandaram muitas mensagens aqui. Se você puder rolar essa Obrigada. barra Eu tua aí, vi. você vai ver quantas Vou ver. pessoas escreveram te dando força, dizendo que você é linda, que você é guerreira, que você vai alcançar. E ó, pessoas dizendo que vão orar por você. Então, assim, o ato de compartilhar, né, ele nos traz comprometimento, mas mais do que isso, ele nos traz alicerce, pessoas que vão nos alicerçar e que estão torcendo e orando por nós, tá bom? Então, muito legal. Fica o convite não só para a Cíntia, mas Obrigada, para todos doutor. vocês que estão Muito conosco aqui no obrigada. Today. Eu agradeço muito. Hoje, não, é um prazer, Cíntia, é um prazer, né? Eu sempre acordo Eu dizendo estou assim, Senhor, escolhe a pessoa certa, né? Para participando que do eu Desafio à possa Noite, eu ajudar. vou ver o senhor também. Legal. Então você tem que fazer antes o seu exercício, porque hoje é quinta, é aeróbico. Sim, Não dá tempo de fazer o exercício, comer, tomar banho dá. e estar pronto às 20 horas lá com 5 itens de alimento
para que a gente possa aprender a fazer leitura de rótulo e entender o assunto de hoje. Então, assim, um abraço para todos vocês, pessoal. Um ótimo dia. Hoje vai ser uma correria aqui de novo. Nós estamos correndo atrás de algumas coisas para poder fechar aqui a cozinha, estúdio que a gente está montando para nosso próximo Gastronomia Vital, né? Então, assim, vão se preparando já, pessoal. Nós vamos lançar em breve aí as inscrições já, né, para o Gastronomia Vital 2.0. Quem já é aluno já está garantindo a sua vaga já para o próximo Gastronomia 2.0, tá bom? Então aí um abraço para todos vocês, um ótimo dia, Cíntia, que Deus te abençoe Obrigada. e que muito em breve eu possa Deus conversar de abençoe, novo viu, com doutor? você. Deus abençoe muito o senhor e toda a família. Ele tem abençoado, graças a Deus. E que aí muito em breve, Cíntia, a gente possa conversar e você possa contar para mim a melhora que você já teve. Vou contar. Um abraço. Tchau, tchau para todos vocês, pessoal. Um ótimo dia.